Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Vamos começar mais uma semana com um vídeo de ensinamento. Se você não me conhece, eu me chamo Camila Reis. Fui chamada pelo Senhor para ser uma porta-voz dele aqui na terra. Todos os dias pelas manhãs nós temos oração aqui no canal. Durante a semana, na segunda, na terça, na quinta e na sexta, nós temos vídeos de ensinamento, que é colocado por volta das 6 horas até no máximo 8 horas da noite. Amém? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações para que você possa receber aqui os vídeos todos os dias. Não esqueça de dar o seu like, de comentar aqui no vídeo e de compartilhar com pelo menos 5 pessoas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema A Voz de Deus. Amém? A Voz de Deus. E nesse primeiro vídeo nós vamos construir aqui o que a Bíblia fala acerca de que Deus fala. Uma pergunta. Deus fala? Nós vamos construir aqui juntos esse tema. Eu quero ler com vocês aqui Gênesis capítulo 1, do 1 ao 6. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 6. Nós vamos ver também João 1, do 1 ao 3, estabelecendo o quê? Que a essência de Deus, a essência de Deus é a sua palavra. Por meio dele, ele fez todas as coisas. Bem? Então vamos lá, construímos juntos aqui. A essência de Deus é a sua palavra. Por meio dela, ele fez todas as coisas. Nós vamos ler aqui então, primeiro, Gênesis 1, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Amém? Haja uma separação entre águas e águas. Esse verso 6 está diferente, né? Eu vou ter que conferir ele aqui. Amém, amados? Para ver se tem. Vou abrir a Bíblia aqui. Vou abrir a Almeida Corrigida Fiel. Nós temos várias versões, amém, da Bíblia. Vamos ver aqui o que está na Almeida Corrigida Fiel. Gênesis, verso 6, está dizendo assim: haja separação entre águas e águas. Vamos ver aqui a nova Bíblia. Amados, eu amo andar nas traduções, sabe? É bom nós termos essa curiosidade para que a gente fique mais afiado na palavra. Aqui ó, na nova linguagem de hoje, na tradução da linguagem de hoje, tá assim, ó, na NTLH, a versão NTLH diz assim no verso 6, ó: Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em 2 partes. Então, por meio da palavra, Deus separou as coisas, ele fez todas as coisas, né? Por meio do seu falar, ele criou todas as coisas. Por meio da sua palavra. Nós vamos ver aqui, olha, em João, Evangelho de João, verso 1, 2 e 3 diz assim, ó: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Deus criou todas as coisas. Isso ficou bem claro. Muitos de nós temos essa convicção, né? Esse entendimento. Não quer nem questionar isso, né? Outros já questionam. Nós sabemos que existem aí inúmeras teorias, né? Nós vamos ver que existem principalmente assim, cientistas, né? Que estudam muito e buscam ter uma resposta clara e concreta, né? Concreta. Porque você vai falar para uma pessoa que vê tudo no concreto e dizer para ela que por meio da palavra de Deus fez todas as coisas. Disse, haja luz e houve luz, né? Disse, faça separação entre as águas, né? Ele vai dizer assim, isso é loucura. Por quê? Porque ele acredita naquilo que é concreto. Então tem pessoas que creem, mediante a fé, que Deus criou todas as coisas. E tem aquele que não crê, amém? Que tem as suas dúvidas. E a dúvida nos separa, amados. A dúvida nos separa da fé. Nos separa da fé. Deus então criou todas as coisas por meio da sua palavra. Cremos isso pela fé. Ele é o verbo, ou seja, ele é a palavra. Aqui em João, ele está dizendo que ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o falar. Amém? Deus é a própria palavra. Ele é a própria palavra. Quando Deus ele se comunica com alguém, ele está transferindo a essa pessoa a essência dele, a natureza dele. Então, quando por meio de uma pessoa ele se comunica, nada mais está acontecendo que uma transferência de essência. Ele está depositando a essência dele nesta pessoa. Amém? A natureza dele está se transferindo. Amém? A natureza dele está se transferindo a essa pessoa e essa pessoa está se comunicando. Amém? Comunicando a palavra dele, sendo uma porta-voz, né? Sendo um porta-voz do verbo, da palavra. Deus, ele é verbal. Então, se ele é verbal, ele é um Deus de comunicação. Então, Deus, ele fala. Amém? Às vezes nós duvidamos, será que realmente Deus está falando? Deus fala o tempo todo, ele está falando o tempo todo. Às vezes as pessoas escutam, né? Quem tem essa intimidade com o Senhor, quem tem essa facilidade de discernir a sua voz, escutar, mas Deus falou comigo, eu ouvi Deus dizer. A pessoa pensa que é loucura. Ela olha e fala assim, como que Deus falou? Como assim? De onde você tirou isso? Né? Ela começa a duvidar, né? Pensa que você é louco, você é louca. Por quê? Porque isso não existe. Para ela tem uma dificuldade, então ela tem um bloqueio, onde ela não consegue ouvir a voz de Deus, então ela acha que todo mundo que escuta a voz de Deus é maluco. Mas a verdade é que Deus ele comunica o tempo todo. O tempo todo ele está se comunicando. E a voz de Deus, quando ela entra em ambientes, ela transforma os ambientes, ela transforma lugares. Quando a voz ela entra, está comunicando a sua essência, né? Está transferindo a essência dele para aquele ambiente. Então, quando o ambiente está dotado da voz de Deus, ali há uma transformação, ali há uma transferência. A voz de Deus desata o poder da luz. A voz de Deus, ela desata o poder da luz. E nós sabemos que a palavra de Deus é luz. Quando nós gostamos muito desse versículo que fala, né? Que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A gente vê pessoas que colocam na porta de casa, nos chaveirinhos, né? Esse versículo. Mas você já parou para entrar no cerne dessa palavra? A luz, a palavra de Deus é lâmpada, ela acende, ela traz luz. Para o quê? Para o meu caminho. Amém? Para o meu caminho. Então, a voz de Deus
desata esse poder da luz, desata o poder da luz. E quem é a luz, amados? Quem é essa luz? Quem é essa luz? Quem é a luz? Que é onde essa luz chega, as trevas têm que sair. Jesus é a luz, amados. Jesus é a luz. Amém? Jesus é a luz. Jesus é a luz. Então, quando a voz de Deus está em um determinado lugar, ela desata o poder de Jesus. Amém? Ela desata o poder de Jesus. Um erro que aconteceu no nosso meio, e nós não vamos entrar muito, mas é importante falar sobre isso, porque a voz de Deus ela foi ocultada em ambientes, amados. Aí você fala, mas a palavra de Deus já é a voz de Deus. Sim, a palavra de Deus, ela é realmente a voz já expressa do Senhor. Tudo que sai fora da Bíblia, tudo que sai fora da palavra é heresia, é loucura, amados. Mas quando eu digo que a voz de Deus ela foi tapada, né, ela foi ocultada em determinados lugares, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo te falar, te comunicar que a palavra sem o Espírito, ela é morta. Amém? Ela não produz vida. A palavra sem o Espírito, ela é morta. E isso a Bíblia também menciona e diz isso. Então, quando eu te digo que a voz de Deus foi ocultada em ambientes, é porque mataram a presença do Espírito. O Espírito não era mais desejado em determinados lugares. Nós estamos num período que agora o Espírito ele tem inundado territórios, ele tem inundado ambientes e ele tem manifestado o poder da luz e tem trago vida. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que é você cair no chão, sapatear, não. Tem realmente trago libertação. E a libertação ela é uma mudança de transformação, é uma transformação. É uma mudança de mentalidade, de comportamento, de atitude. Você passa a lutar contra os seus desejos pessoais, contra o seu eu. Você recebe um empoderamento do Espírito para poder ser fortalecido naquilo que você é fraco, para vencer suas fraquezas e ser fiel à palavra e ser fiel a Deus. Então a palavra por si só, sem o Espírito, ela é morta, ela é vazia. Mas quando a palavra ela está unida com o Espírito, ela vem sobre você e desata o poder da luz. Ela desata o poder da luz. E esse poder da luz vem sobre você, te trazendo transformação. Entenda isso. Eu não posso matar o Espírito. Eu quero ter domínio, eu quero ter controle. Você não sabe o que Deus está vendo além dos seus olhos. Você às vezes está preocupado com o ambiente ali, que tem que estar tudo ordenado, tem que estar tudo bonitinho, tem que estar tudo no seu devido lugar, não pode ter bagunça. Eu não quero que ninguém caia aqui, eu não quero que ninguém vomite aqui, eu não quero que ninguém manifeste demônio aqui, eu não quero essa confusão aqui na igreja. Por isso que eu estou dizendo para você. E tem lugares, amados, que a voz de Deus ela foi tapada. Tem coisas que dentro da palavra de Deus, que dentro da palavra, a palavra diz isso, amados, dentro da palavra. Só o Espírito Santo está enxergando. Tem coisas que só o Espírito de Deus está vendo. Pessoas encarceradas. Pessoas que estão dominadas pelas trevas. Como é que você vai ter esse discernimento? Se você viu a pessoa ali na igreja, uma vez, você não conhece a pessoa. Aí você está ali, a palavra ela entra e produz libertação sim, mas sem o Espírito é impossível, amados. É impossível.
Então, quando eu digo que foi tampada, a voz de Deus foi ocultada em certos lugares, é porque o Espírito Santo de Deus não teve liberdade. Não é que ele não está nesse lugar, não é que ele não estava nesse lugar, mas ele não tinha liberdade de manifestar. Ele não tinha liberdade de dizer: ei, fale isso para essa pessoa, ore nessa palavra, direcione essa palavra. Não retém nada. É isso. Em Êxodo 27 diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que quer dizer aqui? Quer dizer que eu não posso criar um movimento movido por mim. Então eu entendo que muitas pessoas inibiram o Espírito Santo, se calaram e se esconderam, e não permitiu a liberdade do Espírito por conta da visão que foi passada, da imagem que foi passada, de comportamentos de pessoas que fizeram movimentos para si, não para que o reino de Deus se manifestasse naquele lugar, mas para que o nome desta pessoa fosse conhecido, para que ela adquirisse coisas para si e não para Deus. Entende? Então, por conta desse erro, por conta de erro de muitos que tomaram o nome de Deus em vão para se fazer conhecido, para ser conhecido, não para manifestar o reino de Deus e com amor zelar pelas pessoas para que elas tenham uma vida íntegra com o Senhor, mas usar dessa fraqueza dessas pessoas para tomar para si tomar a glória para si. Por conta disso, muitos calaram a voz de Deus, muitos fecharam as portas, muitos não permitem. Quando falavam assim: fulano é um profeta, Deus que me livre de profeta, eu não quero mais saber de profeta aqui não. Porque por conta de tantas coisas que aconteceu. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus, ele não é homem falho sem caráter. Você não pode fechar as portas para o Espírito Santo por conta de pessoas. Entende? O que você precisa? Você precisa estar em intimidade com Ele e dar liberdade. Porque quando você der liberdade a Ele, Ele vai te dizer: essa pessoa não, essa você recebe. Quando você está alinhado com a voz de Deus, você sabe quem você vai poder trazer para a igreja que Deus confiou nas suas mãos para que você administre. E quem você não vai poder deixar entrar. Amém? Deus, Ele te mostra. Ele te revela. Então Deus fala. Amém? Deus fala. E Ele continua falando. Amém? Vamos orar. Pai Santo, justo, poderoso Deus, nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Papai amado, querido, nós queremos hoje nos colocar diante de Ti, diante da Tua presença, Pai. Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Papai, te pedir perdão pelas dúvidas que nos separam de Ti, Papai. Hoje estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor, para permitir com que Teu Espírito venha produzir em nós vida, permitir que Teu Espírito venha produzir em nós uma transformação. Sim, Senhor, renova a nossa mente com a Tua palavra. Senhor, enche o nosso coração da Tua presença e do Teu Espírito, aquebrantando os nossos corações. Nós declaramos que Teu Espírito é bem-vindo em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nós. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós entregamos tudo ao Senhor, papai. Nós desejamos, ó Deus, que o Senhor prevaleça. Ei, papai, nós confiamos em Ti, Senhor, e nós nos rendemos a Ti. Toda honra e toda glória nós damos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma coisa que o Senhor me mostra agora. Eu vejo pessoas que têm buscado respostas e têm pedido, às vezes, sinais, e às vezes a sua forma de pedir sinal, você
faz até coisas mirabolantes, né? Você diz, se aparecer um pássaro aqui, então é porque sim. Não, se aparecer isso, não. Entenda uma coisa, não tem problema em você pedir ao Senhor sinais, Deus é Deus de sinais. Mas a questão é que o Senhor, Ele não quer que você fique nesse nível. Ele quer que você receba no teu espírito a voz dele. Amém? Deus que é espírito comunica ao teu espírito. Então ele vai se comunicar de dentro para fora. Talvez você está esperando uma voz audível. Ele fala desta maneira? Sim, ele fala também desta maneira. Mas na maioria das vezes o Senhor ele vai comunicar ao teu espírito que está dentro do teu corpo. Então é aquela voz que sai de dentro. E às vezes as pessoas pensam que vem da mente. Isso é coisa da minha mente, isso é coisa dos meus pensamentos. Não. A palavra de Deus, ela faz separação, amados. Entenda isso. A palavra, ela é a espada. Né? E ela faz divisão entre a alma e o espírito. Então Deus que é espírito vai comunicar com o teu espírito e você vai ouvir a voz dele. Amém? É desta maneira. Quando você tiver dúvida se é Deus falando, você diga uma coisa. Diga uma coisa. Diga ao Espírito para que ele testifique. Amém? Diga ao Espírito Santo, testifica, por favor. Até que você vai aprender com o tempo. Quando é Deus falando, quando é a sua consciência humana dizendo, ou quando é o diabo, porque o diabo também quer nos confundir. Amém? O diabo também quer nos confundir. Mas isso vai ser tema para a gente falar mais na frente, para vocês aprenderem a discernir as vozes que se comunicam conosco. Eu quero ensinar vocês aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses anos. Amém? Eu não quero reter nada que o Senhor tem me entregado. Aleluia! Eu peço para que você curta, para que você compartilhe, para que você comente aqui, envie para pelo menos 5 pessoas esse vídeo, amém? Vamos, amados, vamos aprender juntos, amém? Vamos meditar na palavra, vamos buscar respostas no Senhor, amém? Glória a Deus, não esqueçam, então, de compartilhar aí, e eu espero você amanhã na nossa oração. Que Deus abençoe você e até amanhã.